Como implementar um modelo de gestão de desempenho? Bom, nós temos um modelo de gestão que a gente chama de gestão em sintonia, em que a gente tem três passos básicos a serem seguidos. Então vamos entender aqui a lógica e depois a gente já vai para a prática também. Nós temos basicamente três pilares em que a gente leva em consideração. Então a estratégia, a rotina e a gestão. Tá? Muitas vezes as empresas, o gestor, ele peca em algum desses pilares. Tá? E um depende do outro, e se não funcionar em harmonia esses passos, você não vai conseguir implementar um bom modelo de gestão de desempenho. Então, a estratégia. Então, a etapa 1 que é a estratégia. Então, defina os seus KPIs e as metas desde o nível estratégico e desdobre por toda a empresa. Então, essa é a pergunta que o gestor deve responder. Quais são os KPIs que vão medir o desempenho dos meus principais resultados e dos meus principais processos, lembrando, né, tem que ter KPIs não só de resultados, mas também de operação, de processos, a nível estratégico. Tá? Então defina isso. Então quais são os principais KPIs de resultado, quais são os principais KPIs de operação, né, dentro do que faz sentido para o meu modelo de negócio. Né? Então, se eu sou uma indústria, eu vou ter KPIs diferentes de uma empresa do varejo, de uma empresa de serviços, né? Muito provavelmente. Alguns se repetem, como KPIs de resultados são meio padrão. Eu vou medir os meus resultados baseado em faturamento, em lucratividade, enfim, em despesas. Mas quando entra para a parte de operação, né, dos principais processos de negócio da empresa, aí já varia. Né? Se eu sou uma empresa de serviço, eu vou medir estrategicamente KPIs que vão me dizer se o meu processo de execução dos meus serviços estão ok. Se eu sou uma indústria, eu vou ter que medir também logística, saber se meus processos de desenvolvimento de produto estão ok, de engenharia, da linha de produção. Então, vai mudar, né, de modelo de negócio para modelo de negócio. Desdobrar isso por toda a empresa significa estabelecer KPIs e metas de desempenho, né, para todas as áreas e para todas as pessoas dentro da empresa. Então tem que definir isso. Né? Depois a gente vai ver na prática como faz isso, como é que a gente executa isso, né? Mas precisamos entender o que deve ser feito. Então eu devo estabelecer KPIs desde o nível estratégico e desdobrar isso por todas as empresas. Nível estratégico, geralmente, a nível de direção, né, vão ser responsáveis por esses KPIs estratégicos e vai desdobrando. Bom, vou desdobrar por áreas, por processos, por pessoas, até chegar a nível operacional. Então, eu vou ter esse desdobramento e vai dividindo, né, essas responsabilidades, essas metas e desdobrando isso por toda a minha empresa. A etapa 2, o pilar 2 é a rotina. Aqui que as empresas se perdem muito facilmente. Então eu devo digitalizar e automatizar os meus processos, meus projetos e as ações, né, e as tarefas, para que seja mais fácil eu fazer medições e que seja mais fácil eu monitorar tudo que acontece dentro da empresa. Então, se eu não digitalizar processos, vai ser complicado medir o desempenho. Vai ser como é que eu vou estabelecer KPIs em que eu não consiga medir, né? Então, eu tenho que digitalizar ao máximo os processos de coleta desses resultados, automatizar ao máximo os processos da minha empresa, né, ver tudo aquilo que não está ainda automatizado, que ainda é muito manual, por planilhas, né, como é que eu vou medir isso se eu não automatizar esses processos? Né, eu tenho que digitalizar, tenho que ter uma rotina mais digital. Né, também digitalizar os projetos e as ações, a gente viu antes, né, num bom sistema de gestão do desempenho eu vou ter ações, projetos com prazos, com responsáveis. Se eu controlar isso de forma manual fica complicado. Né? A rotina acaba matando a gestão do desempenho, porque se eu não consigo acompanhar as ações, se eu não consigo medir os meus processos também, acaba complicando. Né? Se a coisa for muito manual, acaba desengajando também as pessoas e acaba sendo muito oneroso para a empresa. Né? Então, cuidar da rotina, digitalizar e automatizar ao máximo as coisas. Né? E o terceiro pilar que também às vezes as empresas acabam se perdendo é a gestão. Né? Então você tem que monitorar o desempenho, tem que ter rotinas de gestão, que também passa
por automatizar isso, mas o gestor ele tem que ter essa cultura, e as pessoas dentro da empresa, os gerentes, todo mundo vai ter que ter essa cultura de monitorar o desempenho, né? Então você tem que monitorar isso. Você tem que, em tempo real, saber que KPIs estão com desvio, que estão com gargalos, né? Conseguir rastrear isso para rapidamente estabelecer as ações de correção, né? Então tem que saber, então tem que ter essa gestão. Então não adianta nada eu definir a estratégia, definir os KPIs, se de repente a minha rotina for muito manual, muito onerosa, não for possível capturar rapidamente esses resultados e esse desempenho. E também de nada adianta ter a rotina automatizada se o gestor não tem uma cultura e uma rotina de acompanhar isso diariamente. Então é muito comum, a gente já viu em empresas, até se define os KPIs, as metas de desempenho adequadamente e o gestor não acompanha isso. Tá? E não cobra as pessoas, não define ações, né? Então é muito importante a gestão, ter essa cultura de gestão. Tá? Então essa é a grande vantagem. Se eu estou estabelecendo um modelo de gestão de desempenho, eu tenho que fazer gestão disso, eu tenho que monitorar esse desempenho e ir estabelecendo as ações. Tá? Então, dessa forma, tendo essa lógica, com certeza você vai conseguir implementar dentro da empresa um bom modelo de gestão de desempenho. Estabelece os KPIs, nível estratégico, desdobra por toda a empresa, tenta digitalizar ao máximo as rotinas, vamos analisa o que precisa em termos de rotina melhorar para que seja aplicado com eficiência essa gestão dos KPIs, né? E tenha gestão, monitore o desempenho, tá? Então, em seguida, já nos próximos vídeos, aí a gente vai ver, então, em termos práticos, como é que a gente vai fazer isso aí.